E tal como acontece todas as terças-feiras, hoje o comentário de Hugo Carvalho neste jornal. Temas em cima da mesa, Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses 2020 foi ontem tornado público e estratégias locais de habitação. Boa tarde, Hugo. Boa tarde. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Novo Jornal e à nossa companhia. Saiu ontem, tal como referi, este Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses 2020, que faz referência na monitorização da eficiência do uso dos recursos públicos na administração local. São muitos os dados que aqui temos para analisar, mas eu gostaria de saber quais é que nos traz hoje. Sim, nós perderíamos umas boas horas a dissecar todos aqueles indicadores que este documento nos permite, mas que é um documento importante para o cidadão, porque permite de forma organizada, de forma bastante organizada, conseguir recolher um conjunto de indicadores do seu concelho ou da sua região, e aqui parece-nos que é importante nós vermos aqui algumas ordens de grandeza. Primeiro, uma abordagem geral, com destaque ao município de Marco Canaveses, que é o único município do Distrito do Porto, o único da nossa região, que figura na lista dos municípios com melhor eficiência no ranking global. Isso é uma boa notícia para o concelho de Marco Canaveses, e é bom vermos municípios da nossa região que poderá conseguem ser tomado como um exemplo. Como um exemplo, e eu friso em particular o exemplo de Marco Canaveses porque há alguns anos atrás, e não muitos, a realidade do município de Marco Canaveses era uma realidade totalmente distinta e, portanto, houve aqui um brilhante trabalho também de credibilização no que diz respeito à gestão financeira do município. Mas este anuário permite-nos também ver algumas das prioridades que alguns concelhos aqui da região apresentaram, permite-nos agora ver esses indicadores. Eu destacava desde logo o município de Paredes, há alguns anos, há uns anos para trás, numa mudança política que teve o concelho, foi muito discutido a redução do IMI. Pois nós, neste relatório, conseguimos perceber bem o impacto e o destaque que é dado ao concelho de Paredes, fruto da redução do IMI que foi alcançada do ano 2019 para o ano de 2020. Aliás, o município de Paredes é mesmo o quinto município do país com uma redução percentual maior da receita que foi arrecadada do IMI, considerando os municípios que tiveram redução do IMI. Enfim, o IMI pode reduzir. No geral foi vários municípios o fizeram. Vários municípios o fizeram. Foi, porventura, aqui na região, o município, enfim, também há um destaque e também é assinalado o Concelho de Felgueiras, nos dados relativos ao ano 2020. Mas o Concelho de Paredes assume uma maior expressão. Aliás, se nós retirarmos os municípios de pequena dimensão e considerarmos apenas os de média dimensão, que são aqueles que, de grosso modo, representam a nossa região, Paredes é mesmo o primeiro concelho do país nesse indicador e, portanto, aquilo que era uma visão, aquilo que era uma estratégia, aquilo que era um compromisso, depois também se conseguimos ver, passado alguns anos, porque estes dados vêm sempre com o atraso. Estamos agora a ter os dados do anuário de 2020, quando estamos a fechar o ano de 2021. Tem que ser necessariamente assim, as contas só são fechadas no final do ano e, portanto, verificamos que aquela estratégia agora tem resultados naquilo que é um destaque que é dado nesse anuário no que diz respeito ao IMI. Depois, há dois concelhos que eu também aqui gostaria de destacar. Dois concelhos que partem de situações frágeis. Não frágeis, diferentes, mas que também no próprio documento dá para perceber aquilo que é a evolução, quer dos passivos, quer da redução dos passivos, quer o crescimento de passivos, quer a redução de passivos. E nós temos assistido genericamente a uma redução dos passivos por parte de todos os municípios. Tem havido uma melhoria significativa daquilo que são as finanças locais, as finanças das autarquias locais. Mas encontrei aqui um exemplo de contraciclo que é também destacado negativamente, é o Concelho de Amarante, no caso é o 17º posicionado no que diz respeito aos municípios com maior aumento do passivo neste ano. E o relatório incide, não só tendo os dados de 2020, depois também apresenta os dados dos anos anteriores. E se nós fizermos um acumulado dos 3 últimos anos, esse passivo financeiro da autarquia atinge os 8,5 milhões de euros, um número alto face à realidade de outros concelhos.
E aí eu destaco desde logo Penafiel, que parte de uma situação financeira totalmente diferente, mais complexa do que diz respeito aos limites de endividamento, mas que ao longo dos últimos anos tem-se vindo a destacar pelo aquilo que é a amortização de dívida que tem vindo a conseguir fazer. É, aliás, também destaque nesse mesmo relatório, na 15ª posição, como o município que tem maior evolução, neste caso positiva, sendo que, também assinalando, nos 3 últimos anos este valor atinge cerca de 17 milhões de euros, o que é também de assinalável e que também dá para perceber nestes registros da nossa região. Enfim, há muitos dados, muito mais de malha fina, que depois podem ser trabalhados e dissecados nesta análise regional, mas parece-me que aqui estes pontos são também importantes para nós fazermos uma leitura daquilo que a nossa região está a ser capaz de produzir. Muito sucesso àquilo que está a ser feito do ponto de vista financeiro no município de Marca Canaveses, e as estratégias que cada município vai assumindo são também importantes. Deixa só de dizer, porque muitas vezes a questão financeira diz pouco ao cidadão, ao eleitor, porque são coisas distantes. Mas a verdade é que quando nós hoje estamos a fazer investimento, recorrendo muito a fundos comunitários, a financiamento comunitário, que começa... Tudo isso são fatores que importam. Importa muito, porque tudo isso começa com taxas de financiamento de 85% e o município entra com 15%. Quando chegamos ao final do quadro comunitário de apoio, as taxas com participação muitas vezes vão até aos 100%. Mas eu espero, porque nós estamos a negociar ou a iniciar o PT 2030, o novo quadro comunitário, que eu espero que venha a ser o último do nosso país, que nós esperamos que venha a ser o último do nosso país, e a verdade é que os municípios têm que estar preparados para a realidade pós-2030, em que, não havendo fundos comunitários, têm que ser as próprias autarquias a ter capitais próprios para fazer investimentos, porque eles vão continuar a ser necessários ser feitos. Sem a almofada de fundos comunitários, será inquestionavelmente mais difícil e, portanto, quem chegar lá em piores condições financeiras pode agora ter uma ilusão de ter uma vida mais facilitada, mas a barreira 2030 pode ser demasiado pesada depois para as populações deste território. Só de chamar aqui a atenção que os gastos no âmbito do Covid-19 não estão integrados para o limite da dívida total, e isso é importante referir. Passamos então para o segundo tema que nos traz hoje, Hugo: estratégias locais de habitação. Hoje assistimos também à presença do Ministro Pedro Nuno Santos, que presidiu esta terça-feira a cerimónia da assinatura do acordo para a execução do primeiro direito em Valongo, este programa de apoio ao acesso à habitação, e que irá favorecer também muitas famílias neste município de Valongo. Sim, eu escolhi precisamente esse tema fruto daquilo que é a atualidade política também da nossa região. A assinatura do contrato da Estratégia Local de Habitação do Concelho de Valongo vem acrescentar um conjunto de estratégias locais de habitação que já foram sendo aprovadas e que estão em execução, algumas delas em execução já na nossa região. Penafiel, Valongo, hoje, mas Lousada, Baião, Marca Canaveses, Castelo de Paiva, já têm as suas estratégias locais de habitação. Isso é muito importante, porque nós estamos a ter uma nova abordagem. Eu julgo que nós daqui a uns anos vamos poder olhar para trás e perceber que o país voltou a apostar na habitação, porque nós temos hoje inúmeras carências habitacional, há muita habitação indigna ainda no nosso país. Nós fizemos um esforço descomunal há cerca de 2 décadas atrás para erradicar as barracas no nosso país e conseguimos, fizemos esse trabalho muito bem feito, que exigiu investimento, que exigiu muita colaboração do Poder Central às autarquias, todos se envolveram nesse espírito, mas a verdade é que hoje ainda há muitas situações de habitação indigna no nosso país e que nós temos de ser capazes de erradicar. Como é que isso se faz? Com investimento e com planos de investimento que sejam mesmo ambiciosos. E pela primeira vez o nosso país volta a apostar naquilo que é a habitação. Nós, se olharmos para os municípios da nossa região, verificamos que estes programas podem ser muito úteis por 2 medidas. Em primeiro lugar, responder a medidas urgentes de carência habitacional, de melhoria das condições de salubridade, muitas vezes de higiene. Nós ainda temos muitas habitações neste território em que as casas de banho estão fora da própria casa. Enfim, é uma realidade que nós todos conhecemos e que é importante termos este instrumento financeiro para poder fazer face. O Plano de Recuperação e Resiliência destina um conjunto de verbas muito significativas para a habitação, seja do ponto de vista direto na habitação, seja do ponto de vista da eficiência energética, onde também podemos trabalhar.
Mas há um segundo domínio, para além do primeiro direito, em que as questões da habitação podem ser muito importantes, que é a habitação a custos acessíveis. Nós temos assistido, e a nossa região, que poder-se-á dizer que não é tão litoral, não é tão afetada por esta realidade, a verdade é que isso já não é. Hoje a habitação tem custos muito significativos para a população e, portanto, esta nova visão de podermos continuar a construir nova habitação pública que nós deixamos de construir já há largos anos, também pode ser um incremento para nós termos uma nova geração de políticas públicas de habitação que permitam também não só dar mais dignidade na habitação, mas permita também, e não é menos importante, conseguimos controlar melhor os custos do acesso à habitação no nosso território. E políticas essas também relacionadas com o arrendamento jovem, com... Sim, são tudo programas que depois se vão complementariando uns aos outros e os municípios continuarão também eles a ter os seus programas próprios para públicos específicos por realidades que são próprias. Há municípios na nossa região que, fruto de terem ensino superior, têm uma procura habitacional diferente ou de tipologia diferente do que têm outros concelhos. Enfim, se no meu concelho de origem, no meu concelho de origem, por exemplo, não há tradição de aluguer de quartos, porque não há uma procura efetiva dessa tipologia. Se nós viermos para Penafiel, para Paredes, há de facto uma procura de tipologias de aluguer de quartos, por exemplo. E, portanto, para além das estratégias que cada município tem, que são próprias para os seus territórios, estes instrumentos e este novo olhar do país para as questões da habitação, colocar a habitação como um aspecto central num direito que é constitucional do acesso à habitação e trazê-lo com dotação orçamental efetiva para o concretizar são boas notícias, e a vinda hoje do Ministro das Infraestruturas à nossa região, ao município de Valongo, é mais um passo para nós conseguirmos cumprir este desígnio de uma habitação digna na nossa região. Muito obrigada, Hugo, pela sua presença em mais um novo jornal. Resta-me só congratulá-lo pela sua candidatura à Assembleia, mais um mandato à Assembleia da República. Exatamente. Obrigado. Foi este o comentário de Hugo Carvalho, aqui no Novo Jornal.